Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do Em Frente com dica crucial para sua aprovação. Como você deve estudar saúde da criança e do recém-nascido para a sua prova de concurso público e residência. Quais são as referências mais utilizadas pelas bancas na hora de elaborar a sua prova? Quais materiais você deve estudar e priorizar? É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente! Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu vou trazer aqui todas as dicas que você precisa para você se garantir na hora da prova e gabaritar qualquer questão sobre saúde da criança e do recém-nascido. Mas antes, já vai aí se inscrevendo no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, siga nossas redes sociais, nossa página no Instagram, nosso Facebook e acesse o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br, porque lá no nosso site você vai encontrar materiais e cursos completos preparatórios para você que está focado nos concursos públicos e residências na área da saúde. Lá você vai encontrar conteúdos de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem, todos com foco na sua aprovação. Então não deixe de acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site vai estar aqui na descrição deste vídeo, beleza? Bom, pessoal, vamos então aqui para o nosso vídeo. Muitos concurseiros têm aqui dificuldade, na hora de encontrar os materiais, as referências, quando o assunto é saúde da criança e do recém-nascido. Principalmente aqueles, que estão aí buscando uma vaga na residência multiprofissional das áreas de pediatria, neonatologia, Então eu vou trazer aqui para você dicas cruciais que irão te ajudar aqui na hora de encontrar esses materiais, essas referências. A gente tem as referências que são mais utilizadas pelas bancas, quais manuais do Ministério da Saúde que você deve utilizar, tá? Então tudo isso está aqui nesse vídeo. Quando o assunto, gente, é saúde da criança e do recém-nascido, a gente tem aqui alguns temas, que aparecem com mais frequência nas provas, tá? Então vamos aqui ver quais são esses teminhas básicos que você realmente tem que estudar quando este é o assunto. Você precisa estudar a parte de epidemiologia, da saúde da criança, do adolescente, onde a gente vai ter aqui os indicadores de mortalidade perinatal, neonatal, mortalidade infantil, tá? Mortalidade aqui na infância. Então a gente precisa estudar também, claro, a questão da epidemiologia nessa área. Nós temos também nas provas aí muito presente, os temas relacionados à sala de parto. A gente vai ter aqui sobre os cuidados com a RN, em relação à vitalidade desse bebê ao nascer, as dificuldades respiratórias, a necessidade aqui de reanimação neonatal. Então é muito importante também estudar esses temas. Outro tema importante também, é a própria Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que vai trazer também aqui vários aspectos importantes sobre este tema, beleza? Você precisa estudar, sem dúvida, o aleitamento materno e a alimentação infantil. Esse é um dos temas, inclusive, mais recorrentes nas provas e a gente vai ter materiais específicos também, tá? Para encontrar aqui essa referência, beleza? Você precisa estudar também a triagem neonatal, onde a gente vai ter o teste do pezinho, o teste da linguinha, o teste do ouvido, enfim, E todas as mudanças relacionadas a esse tema. A gente teve, inclusive, em 2021, a atualização em relação às doenças que são detectadas pelo teste do pezinho, tá? Então esse é um tema também indispensável na hora de você estudar saúde da criança e do RN. Também você precisa estudar sobre o método Canguru, que a gente tem portaria específica, manual específico, os reflexos, que são também bastante recorrentes nas provas, embora seja um pouco mais difícil memorizar esses reflexos, você consegue estudar esse tema aqui de uma forma mais aprofundada e ter mais facilidade quando você usa, inclusive, questões, quando você treina com questões. A gente vai ter aqui também a questão da puericultura, as consultas de rotina aqui na pediatria da criança, beleza? Também sobre o crescimento e desenvolvimento, onde a gente vai ter principalmente a questão dos marcos, do desenvolvimento. Também sobre saúde bucal, doenças prevalentes na infância, principalmente as doenças aqui diarreicas, doenças respiratórias. Nós vamos ter que estudar aqui sobre a violência contra a criança, sobre o Programa Nacional de Imunização e principalmente aqui as vacinas, que compõem o Calendário Nacional de Vacinação Infantil, o Calendário de Vacinação da Criança, o Programa de Saúde na Escola. Então esses temas aqui, gente, eles são básicos, tá? São temas que você precisa aqui focar, tá? Porque são temas que com certeza estarão aí na sua prova, beleza? Mas aí vem a dúvida, professora, onde que eu vou encontrar esses temas, como é que eu vou estudar esses temas, quais são as referências que eu posso utilizar. Então vamos aqui já começar aqui sem enrolação para você realmente se garantir, beleza?
O primeiro material, né, que eu trago aqui como referência para você, tá, gente? É esse guia aqui de atenção à saúde do recém-nascido. Esse guia ele vai ter 4 volumes, beleza? Esse aqui é o primeiro volume e ele é um guia para os profissionais, da saúde, e ele é altamente recorrente nas provas, tá? Esse guia é uma das maiores referências utilizadas aí pelas bancas. Onde que eu encontro esse material? Esse material você encontra facilmente aí na internet, tá? É só você digitar no Google Guia de Atenção à Saúde do Recém-Nascido e você vai ver aí que tem volume 1, volume 2, volume 3 e volume 4. Nesse primeiro volume, a gente vai ter vários temas aqui já sendo abordados, que são temas que despencam na sua prova. A gente vai ter aqui um módulo sobre a saúde do recém-nascido no Brasil, onde vai trazer principalmente a parte epidemiológica, cuidados na hora do nascimento, então é onde a gente vai ver aqui os cuidados realizados ainda na sala de parto, conhecendo o recém-nascido, onde a gente vai ter aqui sobre o exame físico, né, sobre a anamnese aqui, cuidados no alojamento conjunto, prevenção da infecção hospitalar, aleitamento materno, dificuldades no aleitamento materno, transporte seguro, né, que aqui no caso é o transporte do neonato, tá? E cuidados na comunidade. Então, olha só os temas que a gente tem aqui nesse material. Esse material aqui, ele é o mais recorrente, é o que mais se destaca aqui em relação à assistência ao recém-nascido, beleza? E em relação a esses temas, né, quero te dar alguns macetes também que são importantes para você realmente se garantir, tá? Aqui, por exemplo, sobre o aleitamento materno, né, sobre a alimentação infantil, a gente tem outros materiais além desse aqui. Aqui você vai ter já uma prévia, né, desse assunto, mas a gente tem também aqui o caderno de atenção básica, número 23, que é um caderno que vai falar sobre o aleitamento materno e alimentação infantil, que também é altamente recorrente nas provas, tá? E a gente vai ter também sobre esse tema o Guia de Alimentação para Menores de 2 anos, que é do ano de 2019, que eu vou trazer aqui para você também, que fala também sobre o aleitamento materno, tá? Então essa não é a referência principal, mas nesse material aqui de assistência ao RN, você também já vai encontrar uma prévia sobre esse assunto. Aqui em relação aos cuidados, né, na comunidade, a gente vai ver muito da questão da estratégia IDP, tá? Que vai falar das doenças prevalentes na infância. A gente tem que focar aqui também sobre a mortalidade neonatal e infantil, que vai estar aqui principalmente nesse primeiro módulo, tá? Da parte epidemiológica, quais são as causas dessas mortalidades, quais são as fórmulas que a gente usa para calcular essa mortalidade infantil e neonatal. A gente vai ter nesse material a avaliação do risco do recém-nascido, né? Que vai estar aqui dentro dos cuidados na hora do nascimento, dos cuidados na sala de parto, da reanimação neonatal. A gente tem sobre a reanimação neonatal esse material aqui, mas a gente tem também, tá? Materiais mais atuais. A gente tem aqui as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2021, Sociedade Brasileira de Pediatria de 2021, vai ter aqui uma diretriz falando sobre a reanimação neonatal. A gente vai abordar isso aqui no canal também, tá? Mas eu tô trazendo para você apenas para você saber que a gente tem outras referências que podem te ajudar aqui. A gente vai ver lá sobre a temperatura ambiente na sala de parto, que deve estar entre 23 a 26 graus. A gente vai ter sobre o exame físico do RN, é um material que vai falar já sobre reflexos e alterações na pele do recém-nascido. Então esse primeiro material aqui é um material muito importante de você focar, tá? Esse guia, que é o volume 1, ele traz aqui já boa parte dos conteúdos que você precisa estudar sobre esses temas, beleza? Mas, como eu falei para vocês, a gente tem 4 volumes. Então, a gente tem aqui também esse segundo volume, que é um volume também relacionado aqui à neonatologia. Aqui, nesse volume, a gente vai ter já a abordagem de intervenções comuns aqui com o RN, de icterícia e de infecções também neonatais. Então, quais são os módulos, né, que você tem dentro desse material? Você tem os procedimentos comuns na unidade de internação neonatal, lembrando que esse aqui é o volume 2, dor no recém-nascido, administração de líquidos e eletrólitos, icterícia, sepse neonatal precoce, a sífilis congênita, que também é altamente recorrente nas provas, toxoplasmose congênita, infecção pelo citomegalovírus, a infecção pelo vírus da hepatite B, da hepatite C, a abordagem do recém-nascido de mãe soropositiva para o vírus do HIV, tá?
Então, esses são os temas que você vai encontrar nesse volume 2, tá? Desse guia dos profissionais de saúde para assistência ao RN. E aqui você vai ter que focar em algumas coisas importantes, né, que estão nesse material. Você vai focar aqui principalmente no módulo que fala dos procedimentos neonatais. A gente vai ter aqui falando sobre o PIC, que é o catéter central de inserção periférica. A gente vai ter sobre o cateterismo umbilical, sobre a exsanguíneo-transfusão. Aqui a gente vai focar também na avaliação da dor do recém-nascido, porque a gente vai ter aqui as escalas, né, que são aplicadas na neonatologia para avaliação da dor, e essas escalas também são bastante recorrentes nas provas. Outro foco que você deve dar nesse material é para a icterícia, né, que é um material que vai trazer as causas, os critérios de avaliação clínica e laboratorial, sobre as zonas de Kramer, que são bastante recorrentes nas provas. Então, esse aqui também é um tema bastante importante de você focar dentro desse material. Você deve focar na sepse neonatal, na sífilis congênita, que, como eu já falei para você, vai cair na sua prova, tá? Sem dúvida. Aqui também sobre as hepatites, porque a gente tem a questão da transmissão vertical da mãe para o recém-nascido. Então, esse é um material também fantástico e que pode também estar, com certeza, na sua prova. Nós temos também, então, o volume 3, tá? Desse mesmo guia, que é um volume que vai estar focado aqui nos problemas respiratórios do recém-nascido. Não só os respiratórios, mas também os cardiocirculatórios, problemas metabólicos, neurológicos, problemas ortopédicos e dermatológicos. Então, é um material que vai focar aqui um pouquinho mais na parte patológica mesmo. Então, a gente tem aqui dentro desse material um módulo falando sobre dificuldade respiratória, suporte ventilatório, terapias auxiliares no tratamento da insuficiência respiratória, cardiopatias congênitas, distúrbios da glicose, distúrbios do cálcio e do magnésio, hemorragia perintraventricular, encefalopatia hipóxico-isquêmica, crises epilépticas, problemas ortopédicos, dermatológicos. É um material também muito bom, mas esse material aqui, ele vai ser mais cobrado, né, principalmente para você que está focado em residência, tá? Para você que realmente quer se especializar, mas claro que a gente não isenta aqui a possibilidade desses temas com certeza estarem, né, nas provas de concurso também. Então aqui a gente vai focar no quê, professora? A gente vai focar principalmente nos problemas respiratórios, onde a gente vai ter as infecções neonatais, a síndrome da deficiência respiratória. Esses temas são bastante recorrentes nas provas, principalmente sobre a dificuldade, né, dos surfactantes aqui manter os alvéolos abertos, tá? Então, a gente vai ter que focar aqui também nessa questão respiratória. Aqui, quando fala em problemas ortopédicos, é importante também a gente focar, porque a gente tem muito aqui sobre a displasia de quadril, onde a gente vai ter a aplicação de alguns testes. A gente vai ter aqui sobre a mielomeningocele. Então, é um material fantástico também e que, com certeza, é uma das referências mais utilizadas aí pelas bancas. E nós temos aqui o volume 4, né, que é pouco cobrado das provas, mas é uma referência também importante de você utilizar na hora do estudo, tá? Esse material aqui, ele vai falar sobre os cuidados com o recém-nascido pré-termo. Então, os cuidados aqui com o recém-nascido prematuro, né, que nasceu antes da idade gestacional aqui, esperada, beleza? Dentro desse material, a gente vai ter módulo falando sobre o controle térmico, atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, né? A gente vai falar aqui sobre o método canguru, vai ter aqui sobre a dieta, né, enteral, parenteral, sobre a alimentação após a alta hospitalar, a enterocolites necrosante, persistência do canal arterial, retinopatia da prematuridade e acompanhamento desse RN após a alta hospitalar, tá? A gente tem, além desse material aqui, um método mais atual para falar sobre o método canguru. Inclusive, a gente tem portaria específica sobre esse método canguru. Esse material aqui não é tão presente nas provas, mas realmente você precisa, né, considerar, tá? Então, esses 4 volumes que eu mostrei para vocês, eles são aí fontes, né, muito importantes em relação à temática aqui de neonatologia e são aqui fontes de questões de provas de concurso e residência. São referências utilizadas aqui pelas bancas na hora de realmente elaborar a sua prova. A gente tem esses manuais aqui, eles são mais antigos, né? A gente tem depois disso outras referências, diretrizes mais atuais, manuais do Ministério da Saúde, né, que vieram depois. Mas aqui o foco é a sua prova, tá? A gente não está focado aqui na sua atuação profissional, na parte prática. A gente está pensando em provas e pensando em provas você tem que lembrar aqui
a banca, ela tem referências ali que ela utiliza para elaborar as suas questões. Então, é importante você ter contato com essas referências que, com certeza, tem grandes chances de estar aí na sua prova. Outro material muito importante, né, sem dúvida, é o caderno de atenção básica número 33, tá? Porque esse caderno de atenção básica aqui, gente, ele é a base de todo esse tema de saúde da criança nas provas de concurso e residência. Sem dúvida, esse caderno de atenção básica aqui é a sua bíblia, tá? Quando a gente fala de manuais do Ministério da Saúde. Esse manual, inclusive, ele é bastante utilizado aqui nas nossas aulas do canal, quando o assunto é saúde da criança, do recém-nascido, porque é uma referência extremamente importante. A gente vai ter alguns temas desatualizados dentro desse caderno, sim, tá? Quando a gente for falar, por exemplo, de vacina, a gente não vai utilizar esse caderno aqui como referência, embora ele fale, né, sobre imunizações. Por quê? Vacina, gente, é um tema que muda o tempo todo, tá sempre atualizando. Então, alguns temas estão desatualizados, mas ele é, sem dúvidas, a referência principal que a gente tem aqui sobre este tema. Aqui nesse material, a gente vai ter uma série de módulos também. A gente vai ter sobre a chegada da criança à família, que vai falar sobre todas as repercussões sociais quando a gente tem o nascimento de uma criança e na vida dos pais, né, dos seus familiares. Vai falar sobre a visita domiciliar para a família desse RN, vai falar sobre a primeira consulta do recém-nascido, a parte do exame físico, né? Anamnese, exame físico e aconselhamento antecipado nas consultas subsequentes. Então, sobre o exame físico, a gente vai ver aqui sobre os reflexos, sobre as fontanelas, frequência cardíaca e respiratória normais, os dados antropométricos, aferição da pressão arterial. Em relação à pressão arterial, a gente vai ter também referências mais atuais, né? Porque a gente tem a 8ª diretriz de hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aqui a gente vai ter sobre a solicitação de exames complementares em crianças que não têm sintomas, sobre as imunizações, igual eu falei para vocês, essa parte aqui vai falar sobre vacinas, mas a gente não vai utilizar aqui como referência porque com certeza vai estar desatualizada, tá? Vacina é um tema que a gente precisa realmente utilizar referências mais atuais. Monitorização do crescimento, acompanhamento do desenvolvimento, sobre a alimentação saudável, suplementação com vitaminas e minerais, a saúde bucal da criança, prevenção de acidentes, proteção e cuidados para crianças e suas famílias em situações de violência, rede de cuidado de proteção social, promoção, narração, brincadeira e imaginação em saúde e práticas integrativas e complementares na saúde da criança. Então, a gente vai ter aqui vários temas, né, sendo abordados. Aqui sobre o crescimento, né, sobre a avaliação do crescimento. A gente vai ter os critérios, né, de avaliação. A gente vai ver que na criança de 0 a 2 anos, a gente ainda verifica aqui o perímetro cefálico nas consultas. E na criança de 3 a 9 anos, a gente vai ver que o foco é na avaliação do desenvolvimento. Então, a gente vai ter aqui a avaliação dos marcos, né, do controle de esfíncter. A gente vai ter nesse material também sobre a triagem neonatal, o calendário de consultas, tá, da puericultura. Então, é muito importante realmente você focar aqui nesse caderno de atenção básica número 33, beleza? Nós temos também um outro material, né, que vai falar sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Como eu falei para vocês, é um tema também importante e recorrente nas provas, tá? Esse material ele é de 2018 e é um material que mostra pra gente como que a gente vai implementar essa política na prática, né? Então ele traz ali todos os elementos, toda a instrução normativa, operacional, para a gente realmente conseguir colocar em prática isso aqui. Esse aqui é um guia de orientação, mas essa política ela tem uma portaria específica, que é a portaria número 1130 de 2015, tá? Essa portaria aqui é a portaria que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, e ela está inclusive na portaria também de consolidação, né, número 2 de 2017, que é uma portaria que consolida, né, todas as políticas de saúde dentro do SUS. Então, é um material também muito importante, porque ele traz a visão, né, da saúde da criança, mas na perspectiva dessa política aqui nacional, tá, de atenção integral à saúde da criança. Então, dentro desse material, a gente vai ter sobre as políticas dos programas de saúde, sobre a atenção integral à saúde da criança, qual é a definição de criança pela política e primeira infância. Então, a gente vai ver a questão de idade mesmo, que a gente vai considerar aqui criança, beleza? Como se trata de uma política, lá a gente vai ter os objetivos, os princípios, as diretrizes dessa política. A gente vai ter também alguns eixos estratégicos, né, da política,
que são eixos utilizados para desenvolver ações estratégicas em relação aos problemas voltados para a saúde da criança. Então, a gente vai ter o eixo que vai falar lá da atenção humanizada, do aleitamento materno e da alimentação saudável, do acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento, sobre a atenção às crianças com agravos prevalentes, né, e doenças crônicas, sobre a atenção integral à criança em situações de violência, prevenção de acidentes e promoção da cultura de paz, atenção à saúde de crianças com deficiência e vulnerabilidade, e também sobre a vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. Então, é um material, sem dúvidas, fantástico também e que deve estar aí no seu acervo aí de estudos. Outro material fundamental também é o material da estratégia IDP, que é uma estratégia que vai abordar aqui as doenças prevalentes na infância, beleza? Esse material, ele apresenta uma série de quadros, né, com procedimentos a serem adotados aqui pelos profissionais de saúde na abordagem dos problemas aqui das doenças mais frequentes em relação à saúde da criança, né? Principalmente as doenças diarreicas, respiratórias, tá? Então, a gente vai ter alguns passos aqui em relação à avaliação, classificação, ao tratamento dessa criança, ao aconselhamento da mãe, do pai ou do responsável pelo cuidado e também sobre as consultas de retorno. Esse material aqui, ele foi feito para ajudar o profissional de saúde a entender as crianças de forma correta e eficiente. É um material aqui muito importante, bastante recorrente nas provas. Esse é o material mais utilizado como referência quando o assunto é doenças respiratórias e diarreicas na criança, porque ele leva em consideração também os protocolos, né, sobre o que fazer diante dos sintomas apresentados aqui pela criança. Nós temos também esse guia que eu falei para vocês, que é o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. Esse guia vai falar também sobre o aleitamento materno. Ele é um material muito importante. Dentro dele a gente vai ter sobre os tipos de aleitamento materno, as vantagens do aleitamento materno, quais são as dificuldades que a mulher pode ter aqui nesse momento, engurgitamento, mastite, fissuras, tá? Qual é a composição do leite materno, como que esse leite materno pode ser conservado na temperatura ambiente, na geladeira ou no freezer, como que a gente faz na hora de doar esse leite materno. A gente vai ter aqui também a abordagem sobre os alimentos proibidos, né, como por exemplo o mel, que não é permitido aí até os 2 anos de idade, sobre os sucos que a gente deve evitar também até o 1º ano de vida. Então, a gente vai ter aqui uma série também de orientações sobre isso. Lembrando que, em relação ao aleitamento materno, a gente tem também o caderno 23, né, de atenção básica, que traz também conteúdos aqui sobre isso. Apesar de ter também alguns conteúdos desatualizados, a gente precisa utilizar essas referências porque traz também conteúdos de base aí para você realmente se preparar. E claro que a gente não pode esquecer aqui das cadernetas de saúde da criança, né? Que são famosíssimas e também bastante recorrentes nas provas. A gente tem 2 versões dessa caderneta, uma para o menino e outra para a menina. A gente teve a atualização desse material, a última versão que a gente tem é de 2020. E dentro desses materiais, a gente vai ter também uma série de orientações, principalmente para os pais, sobre a triagem neonatal, sobre o calendário de vacinas, os sinais de perigo que a gente tem que manter atenção aqui, sinais de autismo. Nós vamos ter ali dentro da caderneta os espaços para registrar as avaliações que são realizadas nessa criança. A gente vai ter sobre a triagem neonatal, né? Então, sobre o teste do pezinho, da orelhinha, do coraçãozinho e da linguinha. Então, a gente vai ter aqui também já várias informações importantes. A gente vai ter, por exemplo, sobre as consultas, com que frequência as consultas acontecem aqui na puericultura. A gente vai ter os gráficos de acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento. E a gente vai ter também aqui sobre a suplementação de vitamina A e ferro nas crianças. E aí, só para você, assim, se situar um pouquinho, tá? De tudo que você encontra nesse material, lá você vai ter, por exemplo, essa parte aqui de triagem neonatal, que ajuda, né, principalmente os profissionais ali, fazer o registro e os pais também verificar sobre esses testes, tá? Então, vai ver aqui, ó, sobre o teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho, teste de triagem auditiva, que é o teste da orelhinha, triagem de cardiopatia congênita crítica, que é realizado, né, pela oximetria de pulso, que é o teste do coraçãozinho, e o teste de triagem biológica, que é o teste do pezinho. Inclusive, aqui a gente já tem o período ideal de coleta do teste do pezinho, que é entre o 3º e o 5º dia após o nascimento. Isso aqui foi uma atualização que veio desde 2016, então o material já está atualizado, tá bom?
A gente tem também lá uma parte com esquema de alimentação para as crianças até 2 anos. É um quadro aqui que traz uma sugestão em relação a essa alimentação infantil. A gente não vai detalhar isso aqui porque a aula é só para mostrar realmente o que tem dentro do material, tá? A gente vai explorar isso aqui ao longo das nossas aulas. E lá, como eu falei para vocês, a gente tem também os sinais de perigo que a gente tem que manter atenção na criança, principalmente quando o assunto é diarreia, desidratação e desnutrição. Então, a gente tem aqui falando sobre os sinais de perigo nas crianças menores de 2 meses. A gente vai ter aqui que observar se a criança está muito molinha e caidinha, né? Se movimentando menos do que o normal, uma criança muito sonolenta, com dificuldade para acordar, apresentando convulsões, então tremores ou ataque ou perda da consciência, criança com cansaço ou dificuldade para respirar ou com uma respiração muito rápida, aquela criança que não consegue mamar, temperatura do corpo baixa, então menor ou igual a 35,5, febre, né, quando a gente tem uma temperatura igual ou maior que 37,5, pus saindo do ouvido, criança com manchas avermelhadas ou arroxeadas na pele, urina escura, fezes com sangue, né? Então são sinais de alerta aqui nas crianças com menos de 2 meses. E nas crianças com mais de 2 meses, a gente também tem sinais de perigo, tá? A gente vai ter aqui criança com dificuldade para respirar ou com respiração rápida, criança que não consegue mamar ou tomar líquidos, criança que vomita tudo que come e bebe, aquela criança que está muito sonolenta, com dificuldade para acordar, convulsões, né, tremores ou ataque ou perda da consciência e crianças com manchas avermelhadas ou arroxeadas na pele. Então, caso alguma criança aqui apresente algum desses sinais de perigo, a gente vai orientar a mãe ali a levar no serviço de urgência, ligar para o SAMU, lembrando que a ligação para o SAMU aqui é gratuita. Então, também é um conteúdo importante que está dentro desse material e que pode cair na sua prova. Lá a gente vai ter também sobre os marcos, né, do desenvolvimento. A gente vai ter as tabelinhas que vai ajudar a gente a ver os marcos esperados aqui para cada fase do desenvolvimento. Lembrando, gente, que existe uma diferença entre crescimento e desenvolvimento. Quando a gente fala de crescimento, a gente está falando de peso, altura, comprimento. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando desses marcos do desenvolvimento, que são aqueles momentos, né, em que a criança começa a engatear, começa a andar, fica em pé com apoio. Então, aqui um acompanhamento realmente do desenvolvimento infantil. Esses marcos são bastante recorrentes nas provas. Essas cadernetas não são a referência principal quando o assunto é marcos. Para você realmente estudar esses marcos, eu recomendo você utilizar o caderno de atenção básica número 33, porque ele é a referência mais utilizada quando o assunto é marcos do desenvolvimento. Mas isso aqui é só para você ver que dentro da caderneta de saúde da criança, a gente também vai ter já as tabelinhas, até para ajudar os pais a se nortear. Então aqui você vê que você tem, por exemplo, os marcos do desenvolvimento do nascimento até os 6 meses. E aqui você tem o marco, como que você vai fazer a pesquisa desse marco e a idade em meses em que é esperado alcançar. Então no primeiro mês aqui a gente tem esses marcos, ó, tá? Estão aqui dentro da tabela. A gente tem os marcos aqui que vai ser apresentado pela criança até os 2 meses e por aí vai, beleza? O foco aqui não é estudar isso aqui, é apenas mostrar o que você encontra dentro desse material. Então lá você tem tabelas, ó, para várias faixas etárias, várias tabelas você vai encontrar nesse material também, beleza? E aqui você vai encontrar também os gráficos relacionados ao crescimento da criança, tá? A gente vai ter aqui os gráficos, né, que utilizam como referência aqui o ponto de corte do score Z. Nas cadernetas mais antigas a gente tinha a utilização do percentil, que a gente não usa mais. Isso já foi modificado para o score Z, a gente já usa o score Z aqui há mais tempo, tá? Então a gente vai ter também essas curvas de crescimento, o gráfico aqui do perímetro cefálico, né, que é observado nas crianças de 0 a 2 anos. A gente vai ter o gráfico de peso para a idade de 0 a 2 anos. Eu também não coloquei todos aqui, porque obviamente é só para você saber que você encontra esses gráficos nesse material. E lá no material a gente vai ter também aqui uma parte, né, falando sobre a saúde bucal da criança, o odontograma da primeira e segunda dentição, para você saber quais são as dentições esperadas aqui na infância. Então é um material também fantástico e muito importante de você estudar, tá? Então essas são as referências principais utilizadas pelas bancas quando o assunto é saúde da criança e do RN. Se você seguir essas dicas, você já tem grande chance de gabaritar a sua prova, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.